Então hoje eu vou concentrar aqui a atenção a um grupo de pequenininho mesmo, que eu selecionei, de gente que a gente chama de pré-reformadores, e vamos concentrar um pouco na época de Lutero e depois passar um pouco adiante. Bom, se conseguir fazer isso, eu julgo que já está de bom tamanho, porque aí a semana que vem a gente pode continuar, beleza? Deixa eu apresentar uns livrinhos para vocês aqui. O primeiro é esse, bem simplesinho. A Reforma, o que você precisa saber e por quê. Mas é bem resumido mesmo, bem resumido. É bom mais para quem não sabe nada sobre a Reforma. Então, eu ganhei ele de presente esses dias. Quem quiser pode pegar no fim do culto aqui comigo. Esse aqui é um livro que foi lançado há uns 15 dias, em Natal, que é o livro Redescobrindo o Evangelho, a Reforma e os Desafios da Missão da Igreja Contemporânea. E esse livro tem um capítulo que eu escrevi na altura da página 40 e pouco, 47, que o tema é Rasgando os Véus, Descobrindo o Verdadeiro Evangelho. Eu dou uma passadinha nesse capítulo rápida no tempo da Reforma. E outro que eu quero mostrar, mas está à disposição, eu posso mandar por e-mail o capítulo que eu fiz, ou por Face mesmo, por WhatsApp mesmo. E outro que eu quero mostrar, que eu já mandei o texto dessa revista que eu fiz também para vocês, que é uma revista lançada pela Ordem dos Pastores de Natal. Foi lançada, é uma revista especial sobre os 500 anos da Reforma. Foi lançada lá em Natal também há uns 15 dias atrás. E o tema é Reforma Protestante, 1517-2017. Legado, atualidade, desafios. E coube a mim escrever um artigo nessa revista intitulado algo mais ou menos assim: A Reforma Protestante e sua contribuição social. Então, vou deixar por aqui e a gente pode depois, o que eu escrevi eu mando por e-mail. E o outro livrinho vocês podem pegar comigo mesmo, vai pegando de um em um, é leitura rápida, tá bom? Deixa-me ver aqui. Queria que vocês abrissem Romanos 1,17. Romanos 1,17, esse é o texto que ilumina com muita propriedade a cabeça de Martinho Lutero e que faz com que Martinho Lutero descortine seus olhos para outras coisas que ele não enxergava dentro da sua experiência de fé. A experiência de fé de Martinho Lutero, naturalmente, era uma experiência cristã, católica, romana, num período muito difícil da história da igreja. Daqui a pouco eu chego em Lutero e vou explicar direitinho para vocês. E esse versículo, especificamente, chama a atenção de Lutero e ele vai começar a derrubar escamas dos seus olhos a partir dele. O livro de Romanos é importante para a história dos avivamentos da igreja. A gente vai ver no século XVIII um sujeito chamado João Wesley, que também, baseado no que lê em Romanos, tem um despertamento. O versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então esse texto, diríamos que é o texto central da Reforma Protestante. O que é que vocês estão vendo aí na projeção? Vocês estão vendo algo que essa imagem não está legal, não. Essa imagem ela não representa bem a história, porque se você olhar, essa folha é grande demais para a folha da época e está de dia aí, né? Mas é uma imagem que mostra um monge católico chamado Martinho Lutero pregando um papelão na porta de uma igreja de um castelo que ficava numa cidade alemã chamada Wittenberg. Eu vou começar daí e depois eu volto para o começo. Eu vou começar da metade do filme, depois eu volto para o começo. Hoje a gente não vai ter muita oportunidade de interagir, dialogar, porque a ideia é que a gente grave isso aqui para ficar, para quem não pôde assistir, digo para quem não pôde estar aqui hoje.
Então vamos lá, essa era a noite de ontem, há 500 anos atrás, de 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero passou parte da noite escrevendo 95 frases longas, que a gente chama de teses. Hoje em dia, quando você pensa em tese, você pensa em alguma coisa de 300, 400 páginas, porque é um trabalho final de um doutoramento. Não, mas aí é uma maneira diferente de entender tese. 95 frases longas que ele concentrava uma crítica específica à venda de indulgências da igreja. A igreja, na época, era detentora de 2/3 de toda a terra da Europa, riquíssima, e que estava construindo grandes catedrais, e neste caso aí, uma das suas principais catedrais, e vendia favores espirituais por dinheiro mesmo, trocava favores espirituais por dinheiro mesmo, para a construção dessa grande catedral. E Lutero, ele tinha vivido uma experiência um tanto quanto estranha, um pouco antes disso. Isso aí é 1517, 1510, ou seja, 7 anos antes, Lutero, em busca de respostas para a sua angústia sobre quando é que eu vou definitivamente ter consciência de que eu sou perdoado. Porque toda semana eu peco, todo dia eu peco, eu vou ali, eu confesso e recebo uma penitência e tenho que confessar no outro dia e recebo nova penitência. E quando é que eu vou ter paz definitiva no meu coração? Resolveu fazer uma viagem a Roma em 1510, muito animado com essa viagem, porque iria para o centro da fé. E quando chega em Roma, ele tem uma grande decepção. Ele vê um centro de um império político, econômico, que mandava praticamente em toda a terra do que a gente chama de ocidental, ou seja, do meio para aqui, para a banda de nós, da Europa para cá, e basicamente a Europa, para cá ainda não, porque você perceba que as grandes navegações os grandes navegadores só vão chegar nas Américas 1498. Então, 12 anos depois, Lutero vê isso. Mas o mundo habitado que pertencia à Europa, a parte do que a gente chama hoje de Oriente Médio, e África, e parte de cima também da Europa, tudo isso era católico. Tudo isso era um mundo católico e vivia debaixo do poder de Roma. Quando Lutero chega, que percebe a quantidade de coisas esquisitas, como, por exemplo, lá em Roma, onde Lutero visita, na capital, sede do catolicismo, tem um lugar chamado cripta, que tem milhares e milhares de esqueletos de antigos mártires e santos, e você pagava uma fortuna para tocar naqueles ossos, e um monte de pecados serem perdoados. E aí ele olha para o Papa, olha para a Cúria de forma geral, e percebe que se trata mais de príncipes e de imperador que vivia numa opulência muito grande, ou seja, numa opulência, me arranja aí um sinônimo de opulência. Luxúria, sinônimos aí. Privilégios. E aí ele era um estudioso da Bíblia e entende que aquilo não era bíblico, aquilo não era parecido com Jesus de Nazaré, e ele volta em crise. Bom, nessa noite então, sabendo que um emissário do Papa passaria por Wittenberg, que era a cidade que ele morava, vendendo indulgências, ele fica muito incomodado. Essa história que eu contei é 7 anos antes disso. Fica muito incomodado e prepara de própria cabeça, rapidamente, com papéis e pena e tinta, essas 95 teses, e prega na porta dessa igreja. O que significava esse ato? Repare que até hoje, quando você chega num sertão aqui dos nossos estados nordestinos, a cidade ela gira em torno de uma praça principal e de uma igreja católica. Ela nasce ali e ali acontecem os principais eventos. Naquela época você não tinha o WhatsApp, Facebook, beleza? Estamos falando de 500 anos antes. Então, quando um professor, e Lutero era um professor,
queria ensinar coisas importantes aos seus alunos e chamar a atenção para temas importantes, ele escrevia esses temas e botava nas portas das principais catedrais, porque ali o povo passava, o comércio girava em torno daquele lugar, a vida da cidade pulsava em torno daquele lugar, e era uma espécie de jornal da cidade, pregar coisas na parede. Bom, o povo estava alvoroçado porque sabia que viria um vendedor de indulgência. E o povo estava juntando dinheiro para isso. Muitas pessoas já tinham comprado indulgências, relíquias, coisas desse tipo. E essas pessoas até deixavam de ir às missas, deixavam de se confessar. E quando ele chegava para a pessoa e dizia, mas você nunca mais veio, você nunca mais se confessou, o cara pegava o papel e dizia, não, eu comprei aqui uma indulgência e eu estou salvo, estou garantido, eu não preciso mais disso. Então ele se incomodava muito com isso. E sabendo que a igreja tinha mandado o emissário pela Europa toda e chegaria na Alemanha, nós estamos falando da Alemanha, ele então prega essas 95 frases contrárias à indulgência, ou à venda de indulgências, e chama o povo ao debate. Principalmente qual povo? Não o povo normal, porque o povo normal nem sabia ler, e ele tinha feito isso em latim, e latim era a língua lida pelos estudiosos. Ele chama seus alunos para esse debate. Eu vou só ler aqui uma das teses, para você ver aqui, vou ler duas, a 81 e a 82, para você ter uma noção do que era isso. Ele diz assim, em relação à venda de indulgências. Quase tudo fala das vendas. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para homens doutos, era o caso dele, letrados, nem para homens doutos defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida, argutas dos leigos. Ou seja, ele está dizendo, esse processo de vender indulgência não passa nem pelo crivo de pessoas leigas. Quer ver uma coisa? Aí ele vai na 82, na tese 82. Por exemplo, aí, olha a pergunta que o povo fazia. O povo simples. E Lutero tinha essa capacidade de falar a língua do povo simples. Talvez essa tenha sido uma das principais ferramentas daquele homem. Porque o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de algumas almas por causa de funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. A pergunta dessa crítica dessa tese é, se o Papa tem poder de perdoar almas do inferno, ou do purgatório, digo, por causa de dinheiro, se ele é o representante de Jesus, se ele tem que transitar a partir do amor, e se ele tem esse poder, e liberta algumas por causa do dinheiro, por que ele não liberta todas, já que o poder é dele? Não seria mais justo liberar todas as almas, mais cristão liberar todas as almas do purgatório de uma vez por todas, já que ele tem o poder? Lógico que ele sabia que ele não tinha o poder. Já que ele tem o poder, do que vender algumas libertações ou diminuição de anos em purgatório. Então, perguntas simples que o povo fazia e que Lutero trazia. Qual a diferença de Lutero para alguns outros que viveram um pouco antes dele? Eu vou pedir que Detone volte aí bem lá para o início mesmo. Pode apertar e segurar. Ok, passe a primeira e a segunda. Qual a diferença de Lutero para um sujeito como esse que está aí, que é o John Wycliffe, que viveu entre 1330 e 1384, e o outro, que é John Hus, mostra aí, que foi queimado em 1414, ou seja, 100 anos antes de Lutero. O John Hus é queimado vivo. E por que Lutero não foi para a fogueira? 100 anos antes, John Hus foi para a fogueira. Wycliffe, esse que tem antes de John Hus, que John Hus foi discípulo de John Wycliffe, ele não foi queimado não, mas depois que ele foi condenado como herege, mandaram buscar os ossos dele e queimaram todos os livros dele junto com os ossos dele. Lutero morreu de velho. Lutero morreu assim,
Ele fez uma viagem para a sua terra natal, para a cidade que ele nasceu, e chegou lá tranquilo, em paz, e pum, teve um ataque fulminante e morreu. Não foi para a fogueira. É uma pergunta interessante. Por que 100 anos antes, 50 anos antes, 10 anos antes, tinha gente morrendo na fogueira? 10 anos depois, 5 anos depois, 20 anos depois, permanecia gente morrendo na fogueira. E o que é que houve com Lutero que ele não foi para a fogueira? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Lutero é apenas representante do ápice de um processo de reforma que vinha se consolidando desde Wycliffe, mas a semana passada eu falei aqui que considero quem? São Francisco de Assis como um pré-reformador também, mesmo vivendo aí 300 anos, 100 e alguma coisa, 1200, 400 anos antes de Lutero, 400, 300 e poucos anos antes de Lutero. Por que esses caras morriam? Por que Lutero não morre? Por que a reforma pega em 31 de outubro de 1517 e não pega 10 anos antes, não pega 20 anos antes? Eu preguei aqui recentemente sobre carisma e kairos, lembra? E falei que tem coisas que só acontecem no kairos. Lutero, quando pregou essas teses aí, ele era um professor acadêmico de uma universidade numa cidade simples. E ele nunca teve noção na vida que essa atitude desencadearia o principal movimento cristão de ruptura do cristianismo de toda a história e mais, mudaria definitivamente a maneira de pensar da humanidade depois disso. Quais são os fatores que estão ali ao redor de Lutero? Que homens como Wycliffe, John Hus, Savonarola, que também morreu, tem uma foto aí do incêndio aí, ó. Isso aí é o enforcamento e incineração de Savonarola, que também foi condenado à fogueira. Por que esses caras morrem na fogueira e Lutero não morre? Por que a reforma pega na época de Lutero? Bom, então aí a gente precisa entender que a reforma chamada protestante acontece num kairos, num tempo específico, e a gente acredita na soberania de Deus na história. E Lutero é um homem normal, como todos os outros. A Bíblia diz que os profetas antes de nós eram homens normais e mulheres normais como nós. Mas a questão aí é o kairos, é a noite que ele prega isso, é o tempo que ele prega isso, o que está em torno disso. Então vamos lá. Vamos entender alguns fatores para a gente capturar por que a reforma pega em 1517. Primeiro fator, a igreja na época de Lutero, ela dominava os principais setores da vida. Por exemplo, ela dominava a economia. Eu acabei de dizer que 2/3 das terras europeias pertenciam à igreja, que era proibido comprar e vender sem o carimbo da igreja. Dominava as artes, dominava a ciência. É tanto que um cientista, quando dizia qualquer coisa que a igreja discordava, tinha que passar por um negóciozinho chamado Inquisição e dizer assim, não, eu disse isso, mas eu desdigo isso. Ou então ele morria. Dominava, eu falei de quê? Política, ok, política eu não tinha falado. Dominava a política. Um rei só era coroado e autorizado a ser rei depois de quem botando a coroa na sua cabecinha? O Papa. O Papa, por sinal, era um grande estrategista político que sabia fazer, naturalmente, como estrategista político, os arranjos necessários para que a igreja continuasse dominante. E o que é que acontece nessa plenitude do tempo aí no começo do século XVI? Classes vão nascendo que precisam de espaço político, que precisam de espaço econômico, que precisam de espaço artístico, que precisam de espaço religioso. E, por exemplo, se a gente for pensar um pouquinho, mais de um século antes, havia na Europa um movimento chamado de Renascença,
onde os artistas queriam liberdade para expor as suas intenções artísticas, suas peças artísticas. Uma outra classe que nascia nessa época era a burguesia. A burguesia precisava de liberdade, daí vem o termo liberalismo econômico, precisava de liberdade do Estado e da igreja para comercializar seus produtos. O que mais que eu falei aqui? Artes, política, economia. A política é interessante. Os reis das nações que nasceriam estavam precisando de espaço, porque eram sufocados pelo papado, pela Igreja Católica, para governar do seu jeito. Então estava sendo mais ou menos normal que as nações começassem a oficializar as igrejas das nações. Elas não queriam deixar de serem católicas, mas, por exemplo, a gente vê isso bem na Inglaterra. A Inglaterra promove a reforma anglicana, a igreja anglicana, digo, por causa de uma necessidade que o imperador, eu acho que Luís VIII, tinha de governar do seu jeito. Então havia uma plenitude de tempo, havia uma plenitude de circunstâncias que faziam com que Lutero fosse o cara certo na hora certa, mesmo sendo uma pessoa normal. Na cidade de Lutero, chamada Wittenberg, havia um príncipe. Os príncipes, eles comandavam, os imperadores comandavam espaços maiores, os príncipes comandavam espaços menores, e na cidade de Lutero havia um príncipe chamado Frederico, e esse príncipe dava muita condição para que Lutero continuasse ensinando. Foi ele, o príncipe, que tinha criado a universidade que Lutero era professor. Depois de Lutero se torna sobrando o homem mais notório da Europa na época dele, o maior vendedor de livros na época dele. Lutero tinha uma mania de fazer panfletos e soltar esses panfletos, e eu vou falar também da imprensa, que é um grande produto desse Kairos de Deus para a época da Reforma. E tudo que Lutero fazia vendia muito. Ele falava na língua do povo. Ele falava com graça, ele falava com inteligência e era direto, diferente de outros reformadores. E esse camarada, o Frederico, ele era um protetor de Lutero. Das duas, ele gostava do que Lutero escrevia e ele precisava de liberdade para continuar governando. Ele era um colecionador de relíquias, um católico muito convencional, e achava que suas relíquias eram o quê, gente? Relíquias era, por exemplo, uma lasquinha da cruz de Cristo. Então o cara compra aquilo por uma fortuna e guarda lá no seu relicário. Um pedaço de uma costela de João Batista. Então ele comprava aquilo por uma fortuna. Agora, ninguém provava que essa coisa era original. Por exemplo, na época de Frederico, que tinha uma lasquinha da cruz de Cristo, havia uma perspectiva de que se todo mundo que tivesse uma lasquinha da cruz de Cristo botasse uma do lado da outra, daria para dar uma volta na terra de pedacinhos da cruz de Cristo. Então era pesada, mas não era tão pesada assim a cruz de Cristo. Então havia um comércio sujo em torno da venda de relíquias, mas esse cara começa a gostar de Lutero e proteger Lutero. Bom, eu estou falando muito de Lutero e eu queria falar um pouquinho mais dos pré-reformadores, mas deixa eu concentrar mesmo em Lutero. E aí Lutero recebe proteção. Você vai entender bem direitinho, por exemplo, um momento muito especial da vida de Lutero, que ele recebe uma proteção de Frederico. Deixa eu contar aqui alguns pontos importantes da vida de Lutero, alguns tempos importantes. Primeiro, 1510, quando ele viaja a Roma, eu já expliquei, e em 1510 ele volta de Roma, altamente decepcionado com a perversão que ele tinha visto em Roma. Outra data importante é a de 31 de outubro de 1517, quando ele coloca lá suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Deixa eu abrir um parênteses, só para você entender um outro fator que eu esqueci. Naquela época havia um fenômeno que era quase igual ao Facebook de hoje. Lembra que em 2000, Primavera Árabe começa em 2010, né? Que aí culmina no Brasil em 2013 com os movimentos populares que a gente viu nas ruas da cidade. Não é isso? 2009, Brendinha vai fazer Enem domingo, está dizendo que é 2009, eu achava que era 2010, se for erro, se cair na prova e for 2010, ela vai
Vai dizer, meu Deus, por que eu não ouvi a voz do meu pastor? Bom, qual era o Facebook da época de Lutero? Porque o Facebook de hoje fez esse fenômeno chamado Primavera Árabe. E aqui no Brasil, por exemplo, 2013, milhões de pessoas foram às ruas sem um líder puxando o povo para a rua. O Facebook da época de Lutero tinha sido criado mais ou menos 100 anos antes de Lutero. Posso estar errado nessa data, mas se não for 100, é quase 100, que era a imprensa de tipos móveis. Ou seja, antigamente, se você quisesse escrever um livro, você escrevia na pena. E aí, se você quisesse escrever outro livro, você pegava aquele livro e escrevia todinho de novo na pena. Tá ligado? A criação da imprensa faz com que eu escreva alguma coisa e ali eu possa replicar 1000 cópias, 2000 cópias, 3000 cópias. E assim, meu amigo, o que Lutero escrevia, por exemplo, essas 95 teses que cabem aqui em 4 folhas de papel, isso circulou a Europa toda, chegou no Papa, e o Papa ficou invocado com esse negócio. Antes não tinha essa ferramenta. Então eu falei de quatro causas do Kairos da reforma, eu falei de economia, artes, política e religião. Eu vou inserir mais um, que é a imprensa. Sem a imprensa, as ideias de Lutero não chegariam onde chegaram, e sem a imprensa, Lutero tinha morrido, queimado na fogueira, e só Wittenberg que ficaria sabendo daquilo, talvez a Alemanha. Agora não. Agora cada panfletinho que Lutero escrevia chegava na Europa toda. Entendeu? Então tem esse fenômeno aí também. 1521, 2 de abril de 1521 até 16 de abril de 1521, o Papa, ele excomunga Lutero e manda um documento para Lutero dizendo que ele seria ouvido, interrogado e acusado numa cidade chamada... Eu não sei falar bem essa linguagem, mas deve ser Worms, eu não sei como se diz. W-O-R-D, por aí. Depois vocês olham no... Foi 2010? Então, Primavera Árabe 2010, viu, Breninha? Ok. Então, nesta cidade chamada Worms, depois vocês leem isso aí, Lutero vai ser inquirido. Quem era Lutero? Nem ele sabia. Ele era um monge que estava dizendo coisas pesadas contra o papado, contra as vendas de indulgência, publicando essas coisas e soltando essas coisas. Agora ele não tinha noção de para onde isso ia. Lutero só vai ter noção da sua popularidade quando nesses de 2 de abril a 16 de abril, dá quantos dias? 14 dias, 15 dias. Nesses 15 dias de viagem, saindo de Wittenberg até Worms, Lutero vai passando de cidade em cidade. E ele vai percebendo na viagem o quanto ele tinha se tornado querido pelo povo. Isso é muito importante, porque ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Quando ele chega na cidade de Worms, onde aconteceria o interrogatório, acontece um fenômeno interessantíssimo. A cidade toda para ovacionar Lutero. E o emissário do Papa, o núncio, o representante do Papa ali naquele local, manda um correio, né? Correio é uma pessoa que corre. Manda uma emissão para o Papa dizendo o seguinte: a coisa é mais feia do que a gente pensava. Aqui na cidade, a cidade toda aplaudiu e 90% da cidade dizia vida longa a Lutero, e 10% dos que não diziam vida longa a Lutero diziam morte ao Papa. Entendeu? Então já não era mais simples matar Lutero como foi simples matar John Hus, Savonarola e tantos outros. Lutero tinha se tornado literalmente um popstar. Um popstar. Ele era a representação, talvez, do primeiro popstar da história. Graças à imprensa e graças à sua coragem de dizer, na língua do povo, o que ele tinha que dizer. 16 de abril, então, ele é inquirido. Quem estava na sala aqui do interrogatório? As principais autoridades da Europa. O rei, príncipes, o núncio representante do Papa,
as principais autoridades da Europa. Se a Europa era o centro do mundo, a gente está falando das principais autoridades do mundo. O representante papal, para fazer a inquisição de Lutero, simplesmente faz uma pergunta a Lutero. Você nega... Não, primeiro ele faz, esses livros são seus, e mostra uma pilha de livros de Lutero, e ele diz, esses são meus e há outros que eu li, que se vocês quiserem eu posso emprestar, né, para vocês lerem. Ele era ironicamente ousado. Você nega o que você disse? E aí vem esse era o momento, esse foi o dia mais especial da vida de Lutero. Lutero declara sua célebre frase quando ele diz assim: eu estou com a razão, nas minhas palavras, eu estou com a razão das Escrituras. Eu não posso negar o que as Escrituras não me permitem negar. Eu também eu sou um cristão e não posso ir contra a minha consciência. E aí o que eu vou dizer agora é exatamente o que ele disse. Ele disse, dura coisa para um cristão é ir contra a sua consciência. Então eu não nego nada que eu disse. E aí a outra pergunta diz, você é Martinho Lutero? Ele diz, eu sou isso que eu sou. Eu disse isso que eu disse. Eu fiz isso que eu fiz. E eu não retiro nada e que Deus me ajude. Amém. E aí termina o interrogatório e ele é mandado para um local. Ele estava protegido. A igreja tinha dado proteção dizendo que ele não ia ser morto sem ser julgado. Então ele vai para um local onde ele estava mais ou menos hospedado. E nesse lugar ele recebe um bilhete dizendo que aquela dieta, ou seja, aquele júri, não tinha chegado a um consenso se ele seria morto ou não. Então ele podia voltar em paz para Wittenberg. Ele então está na sua viagem de volta para Wittenberg. Miraculosamente ele não tinha sido morto, mas também ele tinha se tornado o grande popstar da época. Ele era em termos de projeção, ele era o Michael Jackson da sua época, lógico, o Michael Jackson da música, Lutero da luta contra os desmandos da igreja. No meio do caminho, então, esse amigo dele, protetor dele, o príncipe Frederico, manda um grupo de militares capturar Lutero, porque sabia que Lutero morreria. O Frederico estava no júri, estava na dieta, ele sabia que Lutero ia morrer, então manda capturar Lutero e guardar Lutero num castelo abandonado, que ninguém sabia onde era, e Lutero passa mais ou menos 2 anos dentro desse castelo. Interessante que nesses 15 dias de viagem ele tinha experimentado realmente uma noção de quem ele era, e agora ele estava de novo enclausurado, escondido do mundo. Ninguém sabia se Lutero estava morto ou estava vivo. Lutero simplesmente sumiu, ele foi capturado e desapareceu. Bom, por que Lutero não morre naquela dieta? Você repare que tinha representantes de igreja, ou da igreja, e representantes de governos, inclusive rei. O rei do Sacro Império Germânico, lá naquela sala. Porque Lutero era uma voz que poderia definitivamente trazer liberdade da civilização ocidental do jugo da igreja de Roma. E essa liberdade tinha a ver com essas 5 e mais grandes áreas que eu falei aqui, que montam o Kairos da Reforma: política, economia, religião. Qual foi a outra que eu falei? Política, economia, religião, imprensa e artes. E tantas outras. Bom, o fato é que libertar-se do jugo católico não significava, preste atenção nisso, não significava libertar-se para ter liberdade de fé só. Significava libertar-se por completo em liberdade de comércio, beleza? Em liberdade política, em liberdade artística, em liberdade de imprensa, em liberdade de tudo. E aí, em Wittenberg e em toda a Europa, movimentos de libertação muito violentos começam a acontecer. Nesse ano e poucos meses que Lutero passa confinado dentro do castelo, ele se
vê numa grande depressão, e depois que ele consegue a luz de remédios, viu? Lutero entrou em depressão, viu? Esses crentes que ficam dizendo que depressão não é coisa de crente, Lutero entrou numa depressão violenta quando estava ali dentro daquele castelo escondido. Então, à luz de remédios, ele começa a ter um pouco de paz e começa a traduzir o Novo Testamento em alemão. Quando ele sai dali, o Novo Testamento está pronto. Wycliffe, 100 e poucos anos antes, já tinha começado a tradução da Bíblia em inglês. E essa história de traduzir Bíblia era fantástica, porque as pessoas, principalmente as pessoas letradas, poderiam deixar de ouvir os sermões dos padres que de Bíblia não entendiam nada na época, nada, para lerem a Bíblia. Um fenômeno interessante acontecia nas missas. O povo ia para as missas não para ouvir o sermão do padre, mas ia para as missas em busca de quem soubesse ler, e ficava ali uma meia dúzia de gente que sabia ler, lendo as Bíblias que estavam sendo traduzidas, lembra da imprensa? E impressas aos milhares, e agora as Bíblias chegavam às mãos das pessoas, e as pessoas, enfim, estavam ávidas por conhecer essa pregação, essa mensagem autêntica da Bíblia. E os padres se queixavam do Papa, ao Papa, porque diziam: o povo não quer mais nos ouvir, o povo agora só quer ouvir a Bíblia. Então isso fez também fermentar a busca pela leitura, de maneira que o movimento da Reforma Protestante é um movimento que vai potencializar em N vezes a quantidade de gente que antes não tinha a mínima noção de leitura e agora passam a aprender a ler. Se você não sabe, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. E desde a época da Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro impresso, até esta noite de hoje, de 1 de novembro de 2017, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido da Terra. Então agora as pessoas tinham a Bíblia na mão. Bom, mas como eu vinha falando, essa ideia de libertação não seria possível sem o uso da força, pelo menos na cabeça da população. E aí as pessoas começaram a usar a força mesmo, e muitas mortes foram acontecendo enquanto Lutero estava enclausurado. Quando ele chega em Wittenberg, ele vê a igreja, por exemplo, que ele pregava, que ele celebrava as missas, completamente destruídas, principalmente as expressões artísticas da igreja, as imagens, os quadros, as pinturas, porque para que servia a arte? Se o povo não sabia ler, a igreja se utilizava das artes para ensinar ao povo. Até hoje você entra numa igreja católica e o que é que você vê? Você vê N quadrinhos do que a gente chama de via sacra ou via crucis, que é a retratação em desenho do que a gente chama de paixão de Cristo, eu acho que é desde a última ceia até, eu não paro muito para olhar essas coisas, não, mas deve ser desde a última ceia até a ressurreição de Jesus ou até a sua crucifixão. Então a arte era usada para isso, mas logo depois a arte foi sendo instrumento de idolatria. Tanto é que as relíquias tinham tanto valor econômico para a igreja, e também a ideia de fazer pedido a santos, tudo isso, as estátuas que tinham na igreja tinham grande valor em matéria de fé. Quando Lutero chega, a cidade está praticamente destruída. E ele protesta muito contra isso. E aí vem a parte que nós, homens e mulheres pós-modernos, talvez não vamos entender bem, principalmente de uma igreja como essa, da atitude de Lutero. Lutero começa a dizer que o povo devia parar de fazer aquilo e cuidar apenas da sua alma e da sua salvação, e não necessariamente de comércio, não necessariamente de outras libertações. E logicamente que as ideias de Lutero já tinham se pulverizado no coração do povo, e um movimento sem volta já tinha começado. E o fato é que Lutero começa então a dar conselhos aos príncipes e dizer: pessoas que saem de suas casas para promover mudanças violentas ou através da violência são representantes de Satanás, e cabe aos governantes exterminar de vez com esses representantes. Então, para você ter uma noção, os príncipes das épocas dessas revoltas, primeiras revoltas
do protestantismo chegaram a matar mais de 100 mil pessoas. E Lutero era o sujeito que, com suas doutrinas, repare que Lutero era o homem mais ouvido da Europa. Tudo que Lutero dizia, não, tinha grande peso. Eu ia dizer que era lei, mas não era. Senão ele, quando pediu para o povo parar, o povo teria parado. Mas mais de 100 mil pessoas foram mortas e Lutero dizia, aleluia, morreu mais um representante de Satanás. E a gente não pode também julgá-lo com a cabeça que a gente tem hoje. Esse negócio de direitos humanos, isso só vai nascer 500, 600, 700, 800, 400 anos depois. Né? Quase 4 séculos depois. Então, Lutero não tinha essa noção. Nem ele, nem o próprio Calvino, nem Zwinglio, nem nenhum dos outros. Eu vou passar aqui para alguns contemporâneos de Lutero. Eu não vou falar deles por causa de tempo. Passe aí. Esse aí é Ulrich Zwinglio. Depois eu faço, a partir da semana que vem eu falo desses camaradas. Siga mais. Calvino eu acho o próximo. E, bom, deixa eu falar. Eu não posso deixar de falar de Calvino, né? De Calvino não tinha nada. Você pode ver que ele era um barbudo muito bom e devia ter muito cabelo na cabeça. Então, quem é Calvino é Evandro, né? Que tem uma calvície do tamanho do mundo. Mas Calvino era bem cabeludo, magro. Gostava, uma coisa que eu gosto em Calvino é que ele tinha muito cuidado com o que comia, né? Por isso que ele não engordava. Mas ele também era de biótipo magro. Quem é esse cara? Esse camarada, ele nasce apenas 8 anos antes de Lutero pregar as suas 95 teses na catedral, na porta da catedral de Wittenberg. Se Lutero é o sujeito que deu a cara à tapa e se tornou o homem popular da Reforma Protestante, Calvino é o grande doutrinador da Reforma Protestante. Calvino concentrou todo o seu ministério numa cidade chamada Genebra. Nesta cidade montou uma universidade, uma faculdade, e a partir daí, como era uma cidade protestante, lá havia segurança, e em todos os países protestantes ou católicos que começavam a perseguir os protestantes vinham até Genebra, e de Genebra Calvino ensinava a todos. Ele não só era o grande doutrinador da Reforma, se eu não me engano, com 27 anos apenas, se não for 27 é 26, viu, Brenda? Depois você consulta caso isso caia no Enem, mas acho que isso não cai não. 26, 27 anos, ele escreve o principal documento até hoje, doutrinador da nova fé. Eu vou chamar de nova fé, tendo em vista o grande desvio da fé representada por Roma na época, que são as institutas da religião cristã. 4 grandes volumes, eu tenho isso no meu computador, isso aí tem na internet também, muito interessante. Os escritores da época eram muito prolixos. Prolixo é quando você diz pouca coisa com muitas palavras, e ser prolixo naquela época era o normal, porque hoje a gente começa a escrever um texto no Word, quando percebe que o texto não está bom, a gente deleta e escreve de novo, deleta e... o cara não tinha isso, era pena e papel, então não tinha como voltar atrás, não tinha Aeroex, não tinha máquina de datilografia, então eles escreviam muito, mas escreveu bem demais, e passou a ser um grande doutrinador, tanto dos teólogos reformados, ou seja, dos teólogos da Reforma Protestante, quanto doutrinador de reis. Então, Calvino vai ser uma figura que vai influenciar fundamentalmente a reforma, os reinos, o novo arranjo político que o mundo vai tomar depois da reforma, um sujeito de grande importância. Semana que vem eu devo falar um pouco mais, porque eu estou com pressa de falar de outras coisas ainda hoje. Passe Calvino aí para ver onde a gente chega. Bom, a gente chega nos famosos 5 solas. 5 solas. Sola é uma palavra latina que significa só, somente. E a Reforma Protestante eu estou preso aqui atrás por causa dessa filmagem, né? Eu fico meio... Deixa eu tirar esse púlpito aqui. Me ajuda aqui, Mateus. Não, deixa, tirei. Solas, 5 somentes da Reforma Protestante. A primeira não é sola gratia, não, é sola fide. Sola fide, somente a fé. A Reforma Protestante vai se basear em 5 grandes pilares, mesmo tendo outros princípios que não estão aí, mas que são frutos disso. Só a fé.
Ali está só a graça, mas o primeiro é só a fé. Esse foi o primeiro grande pilar. Repare que Lutero tem uma boa escama caída dos seus olhos quando ele lê Romanos 1,17, que ele entende que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Lutero dizia que este critério da fé, de somente a fé, é o caminho que pode me conceder salvação. Somente a fé, ele dizia que este princípio de somente a fé como caminho que pode me conduzir à salvação era o grande fiel da balança sobre o qual a igreja se mantém constante ou cai. Ele dizia que o justo, a reforma, a doutrina da reforma dizia que o justo viverá pela fé, que a salvação vem de graça, não vem da venda, não vem da venda de indulgências, da venda de relíquias, mas vem de graça, por meio da fé, não por meio das obras, mas por meio da fé. Então, sola gratia, a salvação pela graça, sola fide, a salvação pela fé. A salvação é dada gratuitamente pelo caminho da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé e a fé é o caminho que me leva à salvação, que não depende primariamente da minha fé. A fé é o caminho, porque sem fé eu não consigo acolher a salvação. Mas depende antes disso da graça de Deus. Deus quis dar a salvação por sua conta própria, independente de nós. Esses dois princípios, o terceiro eu vou destacar aí somente a Escritura. Repare que até então a Escritura quase não tinha mais vez no doutrinamento cristão da época. O doutrinamento era baseado no que a igreja dizia, e Lutero, e os reformadores vão dizer, não mais o que a igreja diz, não mais o que o oficialato da igreja diz, mas agora apenas o que as Escrituras dizem, sola Escritura, apenas o que as Escrituras dizem. Um outro grande pilar era somente Cristo, solus Christus. Só Cristo deve ser Senhor, só Cristo é Salvador. E aliás, esse conceito de salvação ele é da reforma mesmo. A Igreja Católica não tinha mais em vista esse conceito de salvação. A salvação poderia ser alcançada por diversos meios, inclusive por Cristo, mas também pelos sacramentos, e como eu falei aqui, pelas relíquias e coisas desse tipo. E ele está dizendo, tira sacramentos. A reforma está dizendo, tira sacramentos, tira indulgências, tira cartas papais, tira relíquias, somente Cristo. A salvação está somente em Cristo. E por fim, só lhe deu glória porque a igreja era um poço de glória. E agora toda a glória deve ir para Deus. A reforma começa, deixa eu ver o que é que eu pontuei aqui. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, não, mas tudo bem. A reforma começa então, a filosofia da reforma começa então a imprimir na cabeça da humanidade um novo grande paradigma de se ver como coletividade, de se ver como gente, de se ver as relações comerciais, de se ver a liberdade ou as liberdades individuais, as liberdades de cada nação. O grande paradigma. A reforma passa a ser os óculos pelo qual a sociedade moderna vai enxergar a vida. Beleza? Vamos lá. Deixa eu falar de 4 troncos principais desse século XVI da reforma e depois eu vou falar de grandes legados que a gente herda da reforma. 4 troncos principais. O primeiro deles é o próprio Lutero e o que a gente chama de luteranismo. Luteranismo é um grande tronco, vai se basear com mais força, logicamente, na Alemanha. E o luteranismo dos 4 troncos. Bom, eu vou tirar aqui o anglicanismo, que vai ser um dos troncos, mas talvez não, com certeza o segundo que mais mantém os formatos da liturgia católica. Tanto é que Lutero e o luteranismo, consequentemente, mesmo rejeitando a ideia de sacramentos, manterá 2, que é o batismo e a ceia. Tira os outros 5, mantém 2. Muito
se a gente for para um culto luterano, a gente vai se identificar muito nesse culto luterano com a missa católica pelos formatos litúrgicos do culto luterano. Por exemplo, o pastor luterano ele usa vestes sacerdotais, a comunhão luterana é muito parecida com a Eucaristia católica. A diferença é que na Eucaristia a hóstia e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Lutero altera um pouco isso, mas ele vai dizer que, mesmo não se transformando literalmente, na hora que aqueles elementos estão sendo consagrados e servidos, Jesus literalmente chega para o culto. É o momento que a presença real de Jesus é notória no culto. Então, até porque Lutero ele não estava interessado tanto em reformas litúrgicas, mas mais nessas reformas que eu acabei de falar aqui. Então, o primeiro ramo é esse luteranismo. O segundo ramo é o que a gente pode chamar de reformadores. Você pensa aí num presbiterianismo, por exemplo. Era um ramo um pouco mais radical, rompia mais e mexia mais na liturgia, mesmo que os 5 solas fossem os mesmos. Dá uma passada no próximo slide que tem representantes aí desses. Eu já falei ali do primeiro, eu estou agora no Zwinglio e Calvino, que a gente pode chamar de reformados. Esse ramo era um ramo que alterava mais a liturgia. Zwinglio mesmo, ele alopra de vez e ele diz que... E aí Zwinglio é o cara que deleta todos os valores praticamente litúrgicos de até então. Lutero não tinha feito isso. Ele acaba com a necessidade de jejum, de confissão, a ceia, a comunhão na igreja luterana. O povo vem como vem na Eucaristia Católica, na ceia ou na comunhão reformada. Os elementos vão até o povo e o povo fica sentado. Muito parecido com os batistas, que os elementos também passam até o povo. E outras reformas litúrgicas vão ser mais vigentes aí naquilo que a gente chama de igreja reformada. Um outro grupo é o que a gente chama de radicais. E aí o nome já está dizendo tudo, né? A gente tinha 4 tipos, volte lá. 4 tipos de radicais. A gente tinha os monarquistas, os antitrinitaristas. Os monarquistas diziam que os representantes do poder humano, os príncipes, os reis, deviam pegar espadas e botar os seus exércitos para obrigar o povo a aceitar a nova fé. Então, eram bem radicais mesmo. Os antitrinitaristas diziam que solos Christus, então nada de trindade mais. Você pode ver que nos 5 solas você não tem aí a presença do Espírito Santo, né? Mas o que se parece mais com a gente e vai influenciar demais os batistas são os anabatistas. Os anabatistas tinham esse nome porque rebatizavam adultos. E aí a gente herda dos anabatistas o princípio do batismo de adultos que podem professar a sua fé. Vamos seguir. E a gente tem um outro eixo aí, que é o da igreja anglicana, de onde Dom Sebastião, que é amigo nosso e professor da nossa escola bíblica, ele se situa. Mas na igreja da Inglaterra, a reforma não é causada necessariamente por questões teológicas, mas por questões políticas. O rei Henrique VIII, eu acertei o nome dele, queria ter um filho homem e sua esposa não te dava um filho homem de jeito nenhum. E ele quer se casar com outra mulher, que se eu não me engano chamada Ana Bolena, não é isso? Ana Bolena. E o Papa não concorda com o seu novo casamento, nem Lutero concorda. Ele não acha amparo na igreja, seja essa igreja católica, seja essa igreja protestante. Não sei se a gente ainda já pode chamar aí igreja, já pode chamar assim de igreja protestante, porque nessa época, 1540 por aí, já havia várias igrejas protestantes e na Europa toda. Então ele promulga a libertação,
do jugo da igreja da Inglaterra, que agora não estaria mais sob o comando de Roma, mas estaria sob o comando do imperador. E ele se torna, então, o grande patriarca da igreja da Inglaterra, daí o nome Igreja Anglicana. Lógico que essa igreja nasce na época que a reforma nasce. E aí você vai ter, até hoje, 2 tipos de igreja anglicana. A igreja anglicana mais católica e a igreja anglicana mais evangélica. Aqui em Recife, a igreja anglicana racha, acho que na década de 90, não sei se 90, né? Ela racha justamente porque um ramo mais católico e um ramo mais, que eles chamam de evangelical, dividia bem a igreja anglicana. E até hoje você pega Dom Sebastião Gameleira é muito católico. E você pega Miguel Uchoa, e Miguel Uchoa é muito evangélico. Então, até hoje, a igreja anglicana tem isso. Mas a igreja anglicana não nasce necessariamente por causa das ideias da reforma protestante, mas se utiliza da reforma protestante para isso. De dentro da igreja anglicana, passe aí, de dentro da igreja anglicana, surgiremos nós, os batistas. Beleza? Então, nós, os batistas, nascemos na época da reforma, um pouco mais tarde do que esse movimento que eu estou falando, já no século XVII, 1604, mas a gente não vem de igrejas luteranas, de igrejas reformadas ou presbiterianas, a gente vem da igreja anglicana. Pode passar o outro, aí eu trouxe essa foto só para a gente ver, volta ali, uma representação aí do martírio de anabatistas. Milhares e milhares e milhares de anabatistas foram mortos de maneira cruéis. Eles, mais do que qualquer outro grupo, pregava a separação entre igreja e Estado, e isso na época era muito complicado. Siga aí, principalmente porque o Estado dependia da igreja e a igreja dependia do Estado. De dentro da igreja anglicana, eu não vou parar aqui para falar da igreja anglicana, mas é só para você ter uma noção, um rei era protestante, a igreja anglicana virava protestante. Uma rainha era católica, dentre elas uma muito especial, que era a filha de Henrique VIII, que era Maria a Sanguinária. Olha o nome da bichinha, Maria a Sanguinária. Ela era católica e faz uma matança de milhares e milhares de protestantes. Aí vem um outro imperador anglicano que é protestante. Então, os católicos agora estão de maus lençóis. Então, assim ia a igreja protestante. A igreja anglicana. Até que, num certo momento, um novo imperador, eu acho que é Carlos alguma coisa, que eu não sei o nome desse sujeito, Carlos não sei, Carlos um número aí. Carlos V, Carlos não sei o que lá. Eu acho que eu nem botei na minha fila aqui, não. Ele manda trazer de volta... Não botei na minha fila, não. Ele manda trazer de volta os protestantes, a igreja anglicana ganha de novo o viés, o ramo protestante, assume de novo as ideias da reforma, né? E esses ícones protestantes que tinham fugido da Inglaterra na época de Maria a Sanguinária, eu não vou explicar porque que esses caras fugiram, que não precisa, eles voltam e dizem, só voltaremos se a igreja se purificar, se a doutrina se purificar, se a política se purificar, se a igreja de fato se voltar para os princípios da palavra. Daí nasce um movimento chamado de puritanos, beleza? Vem dessa ideia de se purificar. Nós batistas vamos sair daí, porque havia um grupo de puritanos que eram um pouco mais radicais do que os outros. Por exemplo, queriam batizar de novo as pessoas. E aí entramos nesse grupo, nós os batistas. Queriam um governo de igreja que não estivesse mais subordinado ao bispo, ao pastor, no caso da igreja, o padre, no caso da igreja anglicana aí, pastor, não sei se nessa época ele já chamava de pastores ou ainda chamava de padres, mas tinha seus bispos. E eles diziam, não, nós queremos um governo congregacional. O povo deve determinar a administração da igreja, as coisas do dia a dia da igreja. E aí nascem os congregacionalistas, e nós batistas somos congregacionalistas, porque não somos uma igreja onde o pastor é diferente da Assembleia. A Assembleia é monárquica, então o pastor na Assembleia manda. Nós batistas somos congregacionais, então a congregação é quem determina a vida da igreja batista. E em 1604 nasce o primeiro grupo batista,
fugido da Holanda por causa de perseguições e vão para os Estados Unidos. E os Estados Unidos passam a ser, no século 17 e 18, o grande centro de propagação da fé protestante. E aí, nessa altura do campeonato, a gente já pode usar, inclusive, o termo evangélica. Dos Estados Unidos, aliado à ideia de liberdade de comércio, liberalismo, aliado à ideia de democracia, as novas confissões de fé vindas tanto da igreja anglicana quanto das igrejas reformadas de maneira geral, cabiam e caíam como uma luva nos Estados Unidos, e os Estados Unidos passam a ser palco de grandes avivamentos e enviar missionários para todo o mundo, dos quais surgem nós, os batistas brasileiros, que recebemos a fé dos batistas do sul dos Estados Unidos. Coisas esquisitas para nós, por exemplo, os batistas... Eu botei umas filhinhas aqui. Os batistas do sul dos Estados Unidos podiam ter escravos, né? E aí é esquisito para a gente, como é que um crente tem escravo? Podiam espancar seus escravos. Acontecia uma coisa interessante entre os batistas e os congregacionais do sul dos Estados Unidos. Nas igrejas você poderia ter brancos e pretos nas mesmas igrejas, mas isso é só por um tempo. Depois há uma ruptura e começam a nascer as igrejas negras do sul dos Estados Unidos, onde vem Martin Luther King, que é um grande quase contemporâneo nosso. É um outro Martinho Lutero, Martinho Lutero, é o mesmo nome, capite? É o mesmo nome. Martin Luther King Jr., Martinho Lutero, é a mesma coisa, né? E aí segue-se para outros ramos disso, como os pentecostais e os neopentecostais, mas eu vou falar disso em outras quartas. Eu quero começar a terminar falando de legados da reforma para você e para mim, que a gente não tem a mínima noção. Para isso, nesse artigo que eu fiz, nessa revista que eu apresentei agora há pouco, Reforma Protestante, Legado, Atualidades e Desafios, o meu artigo traz esses legados. Eu mandei recentemente para vocês, não sei quantos leram. Levanta a mão aqui para eu ter uma noção. Quem leu o artigo que eu mandei? 1, 2. Graças a Deus. Graças a Deus. A Reforma Protestante e a contribuição social da igreja. Eu vou dizer aqui que a gente tem pelo menos seis grandes legados da Reforma Protestante para nós. O primeiro é o deslocamento do poder de Roma para a comunidade de fé. Pense nisso. Pense nisso. Uma igreja agora não precisa ser tocada conforme a batuta do Papa. Comunidades inteiras passam a ter autonomia. E isso vai trazer um senso de responsabilização por nós, enquanto comunidade, agora muito maior. Agora eu não dependo mais do que diz Roma, eu não dependo mais do que diz o príncipe ou o rei, mas a gente se organiza. Aliás, um produto muito cedo disso a gente vai ver em Wittenberg, quando Lutero volta do castelo, que ele estava lá refugiado e traduzindo o Novo Testamento para o alemão. Quando Lutero chega, a ideia do populacho da sua cidade, do povo da sua cidade, era: vamos extinguir de vez todos os poderes que estão sobre nós, inclusive o do príncipe Frederico, que era amigo de Lutero. Isso era um problema para Lutero, porque os príncipes e reis financiaram a reforma protestante. Se Lutero, eu não estou dizendo que ele fez isso por interesses econômicos e de poder, de manutenção da sua pele, mas se Lutero começa a dar voz ao povo e dizer: de fato, vocês podem se governar, de fato, vocês não precisam do príncipe. Não sei como teria sido a reforma. A reforma, ela nasce no meio do povo, mas ela atinge os castelos. E rapidamente os reformadores atingem um poder político muito grande, mesmo sendo a minoria. Por quê? Porque os ricos, principalmente os novos ricos, os reis e os príncipes,
com certa naturalidade, vão optar pela fé protestante por interesses pessoais. Você repare, se coloque na pele de um príncipe que agora não precisa mais tomar a bênção do bispo. E agora pode conduzir ali o seu principado do jeito que ele quer. E ele pode pegar agora a burguesia que está nascendo ali nas feiras e dizer assim, vai lá, comercialize tudo que você quiser e pague um imposto direto para mim. Então era muito conveniente para isso. Então a gente vai ver, depois disso, o nascimento das nações. Né? O movimento de nascimento das nações, a Revolução Francesa. Então, a gente vai vendo uma independência cada vez mais, tanto de comunidades quanto de países. Deixa eu dizer um segundo legado. O divórcio entre teologia e ciência. Repare que agora, veja aqui, que a Renascença ela é um século e meio antes da Reforma, e o Iluminismo, a mesma coisa depois da Reforma. Agora, o cientista não precisava mais tomar a bênção do bispo para dizer, posso publicar minha tese? Está entendendo? A ciência, então, se liberta. Um sujeito chamado René Descartes, ele promulga um grande paradigma. Às vezes, os grandes paradigmas se encerram numa pequena frase. Né? Descartes disse assim, penso, logo existo. Em latim, cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Então, aí a razão, e não mais a experiência religiosa, passa a ser o grande norteador das descobertas e das investigações científicas. E aí, a partir disso, a ciência evolui tanto, a ponto de Dorotéia estar me vendo lá de Tocantins, justamente por causa dessa... Isso é um legado da Reforma. Eu não estou dizendo que a Reforma inventou a transmissão via Facebook, não é isso. Mas ela abre portas para que esse divórcio entre ciência e religião dê à ciência mais pernas para andar conforme seu próprio querer. Aí a gente tem implicações positivas e negativas disso. O terceiro que eu pontuo aqui é o liberalismo econômico. De novo, implicações positivas e negativas disso. A Reforma é mãe do capitalismo, que nós podemos chamar aqui no nosso dia a dia de capitalismo. Né? A Reforma exalta o trabalho, exalta a propriedade privada, exalta o que a gente tanto escuta aqui no Brasil, que se chama meritocracia, exalta o acúmulo de bens como sinônimo de bênçãos. Tanto é que os Estados Unidos, que é o principal país evangélico do mundo, vai exportar missionários para o mundo todo, financiado por um comércio estadunidense. Bom, com o cabresto de Roma, os novos comércios feitos nos burgos e os novos burgueses não teriam a liberdade que tiveram. Uma ideia forte que é amparada pela Reforma é a ideia do liberalismo, como eu já falei. Se o Estado agora tem autonomia, e essa autonomia não é mais subordinada, ou a falsa economia subordinada a Roma, o Estado agora tem liberdade para reger sua vida comercial e cada vez mais vai crescendo a ideia de que o Estado deve liberar para que a economia seja livre, independente da tutela do Estado. E isso é o que a gente chama de liberalismo ou neoliberalismo hoje. Isso é um legado da Reforma. Um outro legado é a mudança do conceito de pessoa para o conceito de indivíduo. Para mim, isso é um legado ruim da Reforma, porque o conceito de pessoa era um conceito do cristianismo primitivo, principalmente baseado nas três pessoas da Trindade. O que é a diferença de pessoa para indivíduo? A diferença de pessoa para indivíduo é que se eu sou pessoa, eu só sou pessoa por sua causa. Se eu sou pessoa, eu me personalizo na nossa comunhão. Você me faz ser uma pessoa, porque eu só posso ser pessoa dentro de uma comunidade. Indivíduo é diferente, cuide de si que eu cuido de mim. Nós somos indivíduos, ou seja, nossas responsabilidades são individuais. Lutero foi um grande patrono do individualismo no momento em que ele, lógico que ele não tinha a mínima noção disso, mas e logicamente ele não vai ter a mínima noção disso que eu estou dizendo,
Né? Se Lutero tivesse aqui, ele dizia, eu nem sei do que você está falando, é verdade. Mas no momento que ele diz, na frente de uma dieta, na cidade de Worms, que ele diz, eu não posso falar contra a minha consciência, e no momento que a reforma protestante diz, o indivíduo tem liberdade para interpretar as escrituras, nós vamos plantando as primeiras raízes da liberdade do indivíduo e, consequentemente, do individualismo. Por isso nós herdamos, não por isso, mas daí tantas igrejas hoje que se desconcentram completamente da sua missão comunitária e para a comunidade e se concentram completamente na sua missão para o indivíduo. O mundo pode se acabar, contanto que você troque seu carro. O mundo, a economia pode se explodir, contanto que você não perca seu emprego. Pode ter 1 milhão de gente morrendo de fome, mas você é abençoado porque Deus te deu condição de chegar no supermercado e ter um cartão sem limite para comprar o que você quiser. E eu descobri que dá para ser pobre e ter cartão sem limite, sabia? É só ser pobre, que aí o cartão do pobre não tem limite. Você vai passar e diz, não tem limite. Então, não só rico tem cartão sem limite, mas o pobre também tem cartão sem limite. A supremacia da graça sobre as obras é outro ponto da reforma que eu acho que, inclusive no capítulo desse livro, Redescobrindo o Evangelho, eu digo que esse é um grande véu sobre o verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo que a salvação é pelas obras, mas a salvação é para as obras. Supremacia da graça sobre as obras. Está tudo escritozinho isso aqui, depois é só ler o artigo que eu já mandei. Beleza? A reforma superdimensiona a graça. E está certo, quando você quer se livrar de um extremo, você tende a ir para o outro. E na época da reforma, a salvação era exatamente por obras. Não obras boas de caridade de um para com os outros, mas obras de compra de obras, como eu já falei tanto aqui. E a reforma vai dizer, não, é pela graça, pela graça, pela graça. Mas enfatiza tanto isso, que nós herdamos uma igreja que ela superdimensiona a salvação pela graça e tira a necessidade das obras como autenticadoras da fé cristã. E aí eu sempre relembro o texto de Efésios 2, 8, 9 e a gente rasgou o 10, né? Que fundamentam só a graça e só a fé, que diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas o 10 diz, mas nós somos criados desde a fundação de tudo para as obras. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras. Da mesma maneira é o sola escritura, que diz, somente as escrituras são autoridade. É verdade, mas as escrituras servem para nos preparar para as boas obras. 2 Timóteo 3,16, aí a gente rasgou o 17. Se não rasgar o 17, a gente vai entender. Toda escritura no 16 é divinamente inspirada e apta para corrigir, exortar, não sei o que lá, não sei o que lá. Pá! Mas não termina aí. No 17 permanece, a gente é que rasgou o 17, mas no 17 diz, a fim de que todo homem, com H, né, maiúsculo, então homem e mulher, todo homem seja aperfeiçoado e perfeitamente preparado para as boas obras. A gente diz solos Christus, ou seja, somente Cristo, mas esquece de olhar que Cristo era um sujeito que vivia em práticas concretas de obras. O próprio evangelho é isso. E a gente diz só lhe deu glória, a Deus só a glória, mas a gente esquece de Mateus 5,16, que diz, assim vejam os homens as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou seja, glorificarão a Deus a partir das minhas atitudes concretas. Um efeito da reforma é a superênfase sobre a graça e, consequentemente, a quase inexistência de ênfase sobre as obras. E, por fim, eu digo que um outro efeito é a liberdade na interpretação bíblica, e isso é uma outra faca de dois gumes. Porque todas as denominações evangélicas vão dizer a mesma coisa, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Verdade. Verdade. Aí a igreja do véu diz que a mulher tem que orar com véu na cabeça, porque a Bíblia está dizendo
que a mulher precisa orar com véu na cabeça. É verdade. Aí os adventistas vão dizer que não pode fazer nada no sábado, porque a Bíblia vai dizer que não pode fazer nada no sábado. É verdade. Aí os batistas vão dizer que deve batizar por mergulho, porque Jesus se batizou num rio e não tinha lógica você entrar dentro de um rio para pegar um pingo d'água e jogar na cabeça do cara. É verdade. Aí os presbiterianos vão dizer, não, mas nós somos predestinados para o céu e outros predestinados para o inferno. Está na Bíblia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o texto bíblico, como nossa única regra de fé e prática, fundamenta o divisionismo protestante. A igreja protestante já nasce se dividindo. Ainda na primeira década da igreja protestante, uns vão dizer, não caminharemos contigo porque você diz que na ceia há a presença real de Cristo e a gente discorda, a gente concorda com tudo. Mas com esse negócio de presença real, não. Porque para nós o pão e o vinho não são apenas simbologias de Cristo. Então já se divide, você já tem aí luteranos e reformados. Né? Estou dando um exemplo aqui de alguns outros. Ou seja, hoje, salvo engano, nós temos no mundo 170 mil denominações chamadas evangélicas, e eu diria que pelo menos 160 mil vão dizer a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. E eu não estou dizendo aqui que isso é um problema, eu estou dizendo que isso é uma faca de dois gumes. Como a gente resolve esse problema da Bíblia como nossa única regra de fé e prática? Como a gente resolve? Se Jesus passasse a ser o grande crivo de leitura da Bíblia. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática? É, a partir do testemunho de Jesus, baseado no testemunho de Jesus. Tudo que na Bíblia nos afastar de Jesus, deixa então de ter valor prático. Vou dar um exemplo prático disso. A garota é pega pelo seu pastor usando uma calça jeans comprida. Então ela é disciplinada da igreja. Porque o uso e costume da igreja diz que ela não pode usar calça, porque mulher tem que usar saia ou vestido. Bom, tem amparo bíblico para isso aí, eles vão achar. Mas se Jesus fosse o crivo da leitura bíblica, a calça ou a saia não ia ter importância nenhuma para definir se o outro vai ser ou não vai ser meu irmão em Cristo ou disciplinado. Então, o problema não é que a Bíblia seja a nossa única regra de fé e prática. Eu até diria que seria muito interessante se a gente revisse isso e dissesse que a Bíblia pode ser nossa única regra de fé e Jesus nossa única regra de prática. Tá ligado? Então, talvez a gente resolvesse esse problema do divisionismo. E aí o presbiteriano poderia continuar sendo presbiteriano e a gente fazer culto juntos. O assembleano poderia continuar falando em línguas estranhas e a gente tomar a ceia juntos. Porque todas essas questões de divisão se tornariam periferia da fé e Jesus, enfim, uniria a igreja novamente. Para findar, e os desafios de uma nova reforma 500 anos depois? Porque um dos princípios da reforma era igreja reformada sempre em reforma. Igreja reformada sempre reformanda. Igreja reformada sempre reformando. Qual seria, na minha opinião, a grande motivação de uma reforma na igreja? Primeiro, eu parto do princípio que a igreja precisa de uma nova reforma. Parto desse princípio. Por que a igreja precisa de uma nova reforma? Porque se você olha para uma igreja brasileira, ela é quase uma, eu estou falando de evangélica, quase que uma expressão da igreja católica da época da reforma. Se você pensar em venda de indulgências, tu vai para uma igreja neopentecostal e o que você vai achar mais é indulgência. A garrafinha d'água ungida que você pode levar para casa, o sabonetezinho ungido que você pode levar para casa e aí se descarregar, a rosazinha, a fogueirinha, não sei o que lá. Então a gente acha. Se você pensar em poder centralizado num clero, a gente acha isso hoje. Se você na igreja evangélica, em grande parte dela, se você pensar na irrelevância social dessa igreja da época da
Reforma você vê também hoje, nós somos 40 e tantos, ou 50 milhões ou mais já de evangélicos. Em 2010 éramos 42 milhões, hoje já somos com certeza mais de 50 milhões e a gente não é capaz de promover quase nenhuma mudança nesse país. Isso é inadmissível para aqueles que se chamam de cristãos. Você ter uma fé que seja incapaz de promover mudança real onde você está, na sua cidade, no seu país, no seu estado, isso é anticristão. Eu julgo que a nova reforma, ela vai no caminho contrário da primeira. Enquanto na primeira o divisionismo, ou seja, o amparo para as nossas divisões, é a grande ferramenta do nascimento de tantas igrejas, eu acho que hoje a gente teria que ir no caminho contrário. O antônimo de divisionismo, vamos chamar isso de congregacionalismo, ajuntamentismo, pronto. Eu acho que a igreja precisava, de novo, lançar os seus olhares para a dor do outro, para o testemunho de Cristo, e centrar os seus esforços missionários em, testemunhando de Cristo, se preocupar com a dor do outro. Porque o que é que a gente tem visto? Onde tudo isso nasceu, tudo isso morreu. Você vai para a igreja anglicana, 10% do povo da Inglaterra frequenta a igreja. Você vai para a Alemanha, que foi o berço da reforma, outro berço importante da reforma protestante, as igrejas viraram bares ou os templos foram vendidos como museus. Tu vai para os Estados Unidos, você já vê uma nação completamente desviada e se desviando cada vez mais da fé cristã. Um fenômeno interessante nos Estados Unidos é o fenômeno das igrejas mortas. Você vê grandes catedrais de antigamente, que foram berços de grandes avivamentos, hoje não reúne mais ninguém. Eu visitei aqui no Brasil uma igreja histórica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que tinha um membro. Um membro não é igreja, porque a igreja é ajuntamento de gente. Um não é ajuntamento, para ser igreja tem que ter dois, porque Jesus, inclusive, disse: se não tiver 2 ou 3, um não é igreja. Mas um patrimônio incrível, um templo tombado, que já foi ali, eu estou falando do Brasil, que já foi o berço da propagação da fé para o sul do país todo, estava fechada. O pastor Ivo Seitz deixou de ser pastor de uma igreja de 5 mil membros em 2006 para voltar para essa igreja, se juntar com a zeladora, que era a única pessoa que tinha continuado, e varria o templo e abria na quinta, caso alguém quisesse entrar. E graças a Deus essa igreja renasceu, mas em 2006 ela só tinha a zeladora. Graças a Deus por um pastor que recusa um salário de milhares de reais e volta para um local onde não tinha nem dinheiro para comprar o pão, né? E quando eu fui para lá, ela já estava com 30 e poucos membros, e ele feliz da vida porque tinha chegado o primeiro casal com filhos, e ele disse: até que enfim eu vi uma criança correndo no meio do culto, que era o grande sonho da minha vida, era voltar a ver vida no culto. Então, se a gente não se ligar, o Brasil também vai passar por um momento de morte de igreja. Mas eu acho que a gente viverá um avivamento. E eu acho que a reforma não está mais em levar as igrejas para as suas denominações, para os seus domingos e para os seus templos, mas tirar a igreja de tudo isso aí, ajuntar de novo a igreja de Cristo e levar a igreja para a rua.